Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vou falar sobre o filme Predador: Terras Selvagens. É o último filme da franquia do Predador, né, que foi lançado. Gente, adorei o filme. Filme muito bom, porque ele muda um pouco a perspectiva e dá um pouco de ambientação da onde se passa Predador, né, de que grau está o nível dos filmes do Predador. Então, vou falar um pouco desse filme, tá? Que eu adorei, achei muito bom, legal pra caramba, um filme de ação maravilhoso. E vou falar o que eu acho bom, o que eu acho ruim, uma opinião minha aqui em geral, tá? Este vídeo terá spoilers, então vou falar bastante do filme. Não tem muito plot twist, não tem muita coisa assim de nossa, que revelador, tá? Não é um filme de história em si, pro âmbito eu falo global, né? Pra toda a franquia. É um filme muito centrado em si mesmo e é aquilo ali. Então, mas não deixa de ser bom, né? O que é legal, porque é um filme bem contido, que eu gosto, porque ultimamente os filmes têm ficado muito devastações mundiais, universal, aquela coisa meio gigantesca. Este é um filme muito mais pé no chão, muito mais simples e por esse motivo acredito que tenha ficado tão bom, tá? Vamos lá. O filme, por incrível que pareça, trata-se do Predador. Ó que maravilhoso. Se a gente pegar praticamente todos os filmes da franquia, tirando esse, acredito eu que todos os outros, o foco no filme nunca foi o predador, sempre foi algum humano sobrevivendo ao predador, porque o predador literalmente é isso, né? Ele é um predador, ele caça, ele vai atrás do seu alvo, né? Então os humanos eram meio que as caças dele, as presas, e eles tinham que caçar, então a gente tinha um foco no humano sobrevivendo. Aqui é o contrário, aqui pela primeira vez que eu me lembre, o predador é o foco, a gente vê o ponto de vista do predador, e eu acho isso fantástico, porque é muito legal. Vamos lá. Logo no começo do filme nos é apresentado o predador mais jovem ali, que o nome da raça deles é Yaujita, acho que é Yajita. Eu não sei a pronúncia, Yajita, alguma coisa assim. Então mostra ele, né, indo para um lugar, utilizando ali umas ferramentas e tal, e lutando contra um outro predador, luta de dois predadores. É muito legal a luta, já começa bacana, é muito bacana de ver, a coreografia é muito legal. E tem toda uma história ali deles serem irmãos, do predador mais novo ser considerado mais fraco ali do clã deles, né? Eles têm clãs, não é um clã só, tipo, só os predadores, não. Os predadores têm como se fossem países, no caso seriam clãs, né? Então, eles têm os clãs, e nesse clã específico, esse predador que é o principal, que se chama Dek, ele é considerado mais fraco, né? E ele tá aí, não, vou provar pro meu clã que eu sou forte, que eu não sou mais fraco, esse é o motivo de vida dele. E o irmão dele tá treinando ele ali, o irmão dele já é consagrado, já é um irmão que tem história, sabe, ele é bem respeitado. Então, o irmão está tentando ajudar. Aí por que o irmão está tentando ajudar? Porque assim, os predadores é mostrado ali, principalmente nesse filme, que uma filosofia que eles têm de vida, né, de ser, é o quê? O mais fraco deve morrer. Não tem que ter fraqueza, tudo para eles é força, né? Então é muito interessante isso, porque se você demonstrar algum sentimento, é fraqueza. Para eles, sentimento é fraqueza, você não vencer lutas, você é fraco, você não conquistar seu troféu, você é fraco. Então, tudo que é fraco, eles eliminam, né? Então, por ele ser considerado o mais jovem do clã, do mais jovem não, para ser considerado o mais fraco do clã, ele tá para ser eliminado. E por quê também? Porque parece que ele teve uma caça, né, uma presa para ele fazer, e ele perdeu essa presa para salvar o irmão. Então ele escolheu salvar o irmão em vez de caçar, o que para isso, pro clã inteiro, é uma puta falha. Né? Não pode, cara, você tem que pegar, a sua prioridade é sempre a presa, né? É você ter que ser o caçador, tem que ser implacável. E por ele ter feito isso, o clã decidiu matar ele, né? Falou, não, você é fraco, você não pode. Só que o irmão ficou comovido, né? Olha que interessante. Existe sentimentalismo ali na raça. O irmão ficou comovido, começou a treinar ele pra proteger e, cara, fez de tudo que podia ali o irmão pra poder salvar ele, sabe? Muito foda, né? Muito foda, assim, a cena no começo, tá? Isso dá uma carga emocional maior pro personagem principal, que é o Dek, né? O que acontece? Ele quer mostrar que ele é forte. Então, pra ele demonstrar que ele é forte, pra ele mostrar pro clã, ó, eu tenho valor, ele tinha que escolher uma caça, né? Ó, vou escolher uma presa, que é isso que os predadores fazem, tá? Pra você ser parte do clã, pra você entrar, você tem que passar por uma prova. A prova é o quê? Você vai escolher uma presa. Eles têm lá uma lista de seres, né? Existem humanos também, mas existe uma lista de seres. Você escolhe lá o ser e você tem que ir lá fazer essa presa e trazer a cabeça dele pra mostrar que você predou, que você é fodão, sabe? E como ele era considerado mais fraco, ele decidiu pegar o monstro mais forte. Olha que coisa, né? É meio que clichê, mas que funciona. E o nome desse monstro mais forte se chama Kalinsky. É o Kalinsky? Kalik? Acho que é Kalik. Ele se chama Kalik, ele vive num planeta super B10, né? Que é onde é a Terra Selvagens. É um planeta bem nervoso, vamos pôr assim, cheio de ameaças, cheio de seres monstruosos, né? Que assim, são fortes.
tudo ali é um perigo, então esse monstro vive lá. E, ainda mais, esse Kalik nunca foi predado, tá? É o único monstro, o único ser no universo inteiro que os predadores evitam de caçar. Porque já tentaram várias vezes, gerações, ninguém nunca conseguiu matar um Kalik. Então, tipo, ficou com uma tradição ali, né? Uma maldição para os predadores que eles não conseguem matar esse bicho. Então, eles desistiram, né? Tipo, a gente não vai pegar esse cara, bicho não. Então, esse tá na lista, mas assim, é o mais impossível, né? É o impossível de capturar. E ele escolhe justamente esse, né? Já que esse é o mais foda, eu vou catar esse e vou mostrar que eu sou bom. Então, ele vai pra lá, né? Aqui, fugindo um pouco do filme, eu quero falar uma coisa bem interessante. A raça dos Yajata, né, dos predadores, eles têm duas coisas que eu acho muito interessantes. Primeiro, eles seguem muito a tradição, tá? Eles são muito tradicionais, regras antigas, sabe assim? Então, a cultura deles de predar, de ser um caçador, é muito enraizado neles, né? É muito enraizado. Até mesmo esse Deck, que ele é um predador mais diferentão, vamos pôr assim, porque ele salvou o irmão em vez de uma presa, então ele decidiu pelo irmão do que pela missão, vamos dizer assim, e isso é incomum na raça deles. Então ele já é um cara que pensa assim fora da caixa e depois ele faz amizade, né, com uma tal. Então ele tem essa tradição, né, eles têm isso enraizado na cultura deles de que eles têm que ser os predadores, eles não podem ser presa, eles sempre têm que caçar. Então eles, quanto melhor, mais difícil for a presa, mais orgulho você é por ser o caçador, sabe? Você é o maior status assim, na vida, né? Então isso é muito interessante, só que ao mesmo tempo, isso é muito tradicional, eles têm essa coisa bem rústica, né? E ao mesmo tempo, eles têm tecnologias incríveis, cara. A raça dos Yajata tem uma tecnologia muito sensacional. Ele tem muitos armamentos muito interessantes. Ele tem aquele canhão de plasma, como já conhece, com os 3 laserzinhos, aparece no filme, é muito legal aquilo. Ele tem também ele fala que é uma brincadeira de criança, né? Que é um gancho, que ele tem uma bagulhozinho aqui no ombro, solta um gancho pra frente e outro pra trás, aí meio que ele consegue se locomover pra longas distâncias. Isso é muito legal, ele tem uma espada de plasma, ele tem um disco que gira assim no ar que ele consegue lançar e voltar pra ele, grada de gelo, tipo, a tecnologia dos Yajatas é muito forte, é muito avançada para caça, né, focado em caçar, então normalmente é armamento, é nave, que eles viajam para outros planetas, né, então eles são uma raça muito tecnológica, mas ao mesmo tempo que eles são muito avançados na tecnologia, eles têm muita tradição na sua cultura, então eles são aqueles caras que pintam o rosto, que usa máscara assim para poder, que é tradicional, então eles têm muito da tradição junto com a tecnologia, eu acho isso muito incrível, tá, muito incrível. Aí beleza, voltando pro filme. Esse cara esse Deck, ele vai pro planeta lá da Badlands, né, que é a Terra Selvagem, e lá ele quer caçar esse Kalik. Só que ele não sabe o que é um Kalik, ele nunca viu, ele não sabe onde fica, então ele começa a andar pelo planeta, cara, tudo no planeta é feito pra matar. Então ele começa a se enroscar, começa a se dar mal ali, começa a conhecer um pouco o planeta, acho muito legal isso, que ele vai se virando com o que tem, né, e entra pra mim aqui a melhor personagem do filme, que é a Fia, é a tia, Fia, acho que Fia é o nome, né? Com TH, acho que é Fia. Ela só tem a parte de cima do corpo, acho que vocês já viram no trailer, né? Ela não tem as pernas, ela é um robô, é um androide, né? Ela é um androide que, pela empresa ali humana, tal, é a Wayland, acho que é o Wayland o nome, a empresa humana, ela criou 2 robôs diferentes. Normalmente ela tem esses sintesoides, né? Eles têm esses androides, que eles são parecidos com os humanos, para fazer essas missões impossíveis. E como aquele planeta hostil, super hostil, o mais hostil do universo, eles mandaram esses robôs, porque, pô, é mais fácil descartar robô do que matar humano, né? Então, e os robôs têm mais força, mais percepção, então eles estão ali para estudar. E tem 2 robôs especiais, que é essa Fia e a Tessa, que elas são meio que iguais, né? Elas são robôs iguais, só que elas têm sentimentos, né? Elas são criadas para terem sentimentos, para sentir as coisas. Por quê? De acordo com ela, porque isso dá uma percepção maior para o robô, para ele entender as criaturas, né? Entender o que ele está pesquisando e aprender com eles. Então, é uma forma que inventaram esses 2 androides para poder conseguir fazer essa absorção da cultura, do comportamento, de tudo, né? E ela tá toda lascada no lugar lá, só que a parte de cima do corpo, ela começa a conversar com o Yajata. Puta, que isso é foda, cara, porque ela fala a língua dos predadores, né? Esse androide. Então, aqui é um ponto onde eu vou escapar um pouquinho do filme aqui para falar um pouco do contexto geral, tá? Esse filme é tão interessante, ele se passa num futuro tão longo da humanidade, né? Comparado com o primeiro Predador, com o segundo, até mesmo com o Predadores, que eu acho um filme muito bom também. Até com esse, tipo, você vê a tecnologia humana cresceu tanto, eles avançaram tanto, que eles conseguem conversar com os predadores. Eles conseguem ter tradutores, os Yajatas, né? Sabem a língua, sabem o idioma. Isso é uma coisa muito, para mim, pensável. Eu nunca vi um filme antes que o humano conversasse com o predador. E aqui acontece, ela consegue se comunicar com ele, né? O Deck, por ser
um predador atípico, ele até conversa com ela, tá? Ele começa a conversar, mas ele ainda tem aquela coisa da tradição enraizada, sabe? Que eu falei, que é uma coisa deles. Ele fala, cara, eu sou um predador. O predador não ataca sozinho, junto, ele ataca sozinho, não? Ele é um contra um, tipo, ele vai e consegue a presa dele, ele não precisa de ajuda, sabe? Ele tem isso nele. Só que ela fala, mano, você vai morrer, você não vai conseguir achar o Kalink, você não sabe onde ele tá, eu sei onde tá, porque eu já enfrentei ele, já me ferrei com ele, ó, por isso que eu perdi meu corpo, por causa desse bicho. Eu posso te ajudar, eu vou te mostrar o que eu conheço aqui do planeta, pra você se livrar. Só que, eu não posso fazer isso, senão seria uma parceria, né? Eu sou sozinho, eu sou predador, eu sou fodão. Aí ela, ó, você pode me usar como ferramenta, né? Não como um parceiro, isso é uma ferramenta aqui. Ferramenta? Então eu vou te usar numa parceria, tipo, é uma espada você, né? É um guia. Tá, aceito. Tipo assim, ele entende a intenção dela, né? Ela consegue usar esse jogo de palavras e eles formam ali uma parceria, né? E começa a andar, mano, ela fala pra caralho, é muito da hora a conversa dela. Eu acho que a atriz, ela fez um papel incrível aqui, porque ela faz as duas, né, irmãs? As duas irmãs robóticas, não pode assim. Os dois robôs. Ela faz a Tessa, que é a mais séria, que é a androide de batalha, e ela faz a Safia, que é a androide de pesquisa. Ela que é que tenta conversar, que tenta aprender. E, cara, ela é muito simpática, muito extrovertida, sabe? Ela falando com os bichos, falando sobre as situações, é muito legal. Que papel incrível que a atriz fez, assim, foi muito bacana. Gostei demais, me diverti pra caramba com ela. Tem uma cena específica que eu vou falar aqui, que aparece um bichinho lá, aparece um tatu, um macaco, sei lá que porra é aquela, que quando ele aparece, né, o predador fica assim olhando, vou matar, não vou, já se prepara pra atacar. Aí ela olha, sorri, oi, muito prazer, eu sou a Fia. Tipo, super simpática, com uma situação de risco, sabe? Acho muito legal. E, cara, as cenas de ação são muito boas, assim. A ação do filme é muito legal, por quê? Porque esse predador, esse tech, ele quer mostrar que é forte. Então, tudo que aparece na frente dele, que é pra batalhar, ele vai pra cima, mano. É muito legal, porque, assim, essa Fia que fica com ele nessa parte do filme, né? Ela fica falando, cara, esse bicho é forte, vamos fugir, não vai dar certo, não vamos conseguir, não dá pra chegar lá. Ela começa a arranjar um monte de problemas, você vai identificar os problemas, e ela fala pra desistir, ó, vamos pra cá que vai ser melhor. E toda hora o deck fala, cara, você desiste muito fácil. Aí ele olha pra um lado, vê uma maneira diferente de fazer a coisa e faz aquilo, sabe? Então ele fica falando, cara, você desiste muito fácil. Se é pra fazer, vamos fazer. Mano, eu acho isso muito foda, porque mostra a determinação dele, sabe? Ele pode ser considerado mais fraco, mas ele tenta, cara, ele procura maneiras, ele procura caminhos, eu acho isso muito legal. A interação dos dois é bacana, né? Ele não conversa tanto, mas quando conversa é interessante. Depois eles ficam mais falantes, né? Ele fica mais falante com ela, vai se acostumando, mas a ação do filme é muito boa. Depois entra numa parte, toda a ação do filme é legal, né? Até eles lutam contra o Kalink, é muito da hora. Depois tem toda a briga lá com os sintéticos humanos, né, com os robôs, também é muito legal. O que ele se adapta nesse deck, que eu falei, ele vê maneiras, né, nas situações, se não dá certo de um jeito, pode dar certo de outro. Então ele arranja meios, ele aprende com as situações, as coisas que aconteceram com ele durante o filme, ele usa no final a seu favor. Então, muito top, muito legal. Essa parte da interação dela conseguir falar a língua Yaju tá muito legal. O foco é ele, né, ele é o principal, a história é dele. Você vê um pouco dela ali, dos humanos ali querendo entender como funcionam as coisas. E tanto que como eu falei, parece ser bem avançado esse filme no tempo, né? Porque já tem os humanos e vários robôs que vão para os planetas para conhecer, já fala o idioma do Yajata e parece ser bem avançado. E mesmo nesse tempo mais à frente, que o filme aparenta ter, os Yajata, os predadores, eles são um risco para a humanidade. Quando eles descobrem que tem um predador no planeta, eles falam, ó, tem um predador no planeta, um Yajata no planeta, e isso é perigoso. Elimina. Cara, mata o que puder, porque assim, eles sempre atrapalham, sabe? Sempre tem problema. Então, eles são considerados sim uma raça terrível, péssima assim pra você conviver, pra você estar junto no mesmo lugar. Então, se você tem um predador no local que você tá, mano, você sabe que vai dar merda, sabe que vai dar merda. Então, os humanos têm esse conhecimento, mesmo muito avançados tecnologicamente, eles ainda têm esse receio de enfrentar os Yajata. Tá? Eu acho isso muito legal, porque, eu vou falar principalmente do primeiro filme do Predador, né? Você vê, o Predador é tão foda, lógico. Ele tem muita tecnologia avançada lá pra época, né? E mesmo assim, ele consegue lutar, eliminar quase todo mundo, cara, sozinho. Ele preda todo mundo, sabe? Então eu acho isso muito foda. Só que ele tem um código de honra, né? O predador. Ele não pode atacar, ele não ataca quem não tá armado. E se for ele ataca quem tá armado sim, se for uma luta justa. Por exemplo, tem uma luta lá no Predadores. Que tem um cara que é um samurai, sei lá, que ele gosta de espada, essas coisas. Ele mostra pro predador, ó, tô sem arma, só tenho uma espada. A nossa luta tem que ser corpo a corpo. O predador olha e fala, fechou, meu goblin, é nóis, cara, vamos pra cima. Aí tipo, ele pega as armas, tira e fala, ó, eu tenho mais garra aqui, ó. Aí solta as lâminas dentro do pulso, tipo Wolverine.
ele solta as lâminas e os dois brigam de espada, mano. Aí você fica, cara, ele é justo, isso é pra lutar de igual pra igual. Ele quer predar, ele quer mostrar pra todo mundo, ó, eu sou foda, eu venço no luta mano a mano, ou na luta de arma, ou no que for. Ele não desrespeita isso, sabe? Eu acho isso muito pica na cultura deles. Lógico, eles são predadores, né? É uma raça que vai matar os bichos, então é da cultura deles, eu não curto muito, mas pra história do filme eu acho isso muito foda. E esse filme aqui do Terras Selvagens é incrível, tá? Essa interação da Fia com o Deck é muito bacana. Esse bichinho que aparece lá também é muito legal a participação dele. E cara, o Kalisk lá é mostrado por que o bicho é foda. Ele tem uma vantagem absurda numa situação lá que, meu, realmente é complicado, mas não é imortal, né? E toda a cultura em volta do filme e do crescimento desse Deck é muito boa. Tanto que dá a entender, né, de que ele resolve ali a situação do planeta lá no final, ele resolve o planeta e vai imediato fazer a justiça com as próprias mãos lá, que ele tem que fazer, né? Mas não é o caso, tá? Depois ele só vai confrontar o que aconteceu com o irmão dele muito tempo depois, porque ele vai fazendo outras coisas, ele se aprimora, ele fica mais forte, para depois ele resolver enfrentar de cara a cara. E isso eu achei fantástico. Como você vê isso? Pelo passar do tempo com o bichinho que aparece lá, ele mostra ele muito mais crescido. Então teve sim uma coisa de tempo, né? A Fia e ele trabalhando juntos, eles formam meio que um clã. Ali tem a questão da cultura do lobo que ela mostra pra ele, que ela diz pra ele, né? Ensina sobre isso, do alfa, do lobo alfa, que protege a matilha e tal. Então ela meio que vai mostrando esse outro lado, né? De que não precisa estar sozinho, você pode ter o seu próprio grupo, trabalhar em equipe, né? Então eles começam a trabalhar juntos, cara, muito foda. Filme legal, ação boa, trilha sonora é bacana. Eu gosto dos monstros que aparecem, são monstros muito bem feitos, sabe? Com ideias muito bem feitas também. A forma como o Deck, o Predador, ele é o foco do filme, né? Ele é o crescimento dele, é ele que a gente tem que ver. É muito legal o crescimento dele, porque a gente vê um cara que é experiente, né? Ele não tem tanta experiência assim na luta, ele sabe lutar, só que não tem experiência com as adversidades do cotidiano, o que vai acontecendo, né? Aconteceu, mas assim, isso não impede, ele é muito adaptativo, ele aprende rápido, ele sobrevive a alguma situação, ele utiliza aquilo a seu benefício. Então é muito foda, parece até que ele é humano de guerra, ele parece Schwarzenegger lá do primeiro filme, que se adapta à situação. O Deck fez isso nesse aqui, ele fala, pô, já que eu não sou mais fortão, eu tenho que me adaptar com o que vier. Então as coisas vão acontecendo, ele vai se adaptando, vai absorvendo, vai aprendendo com aquilo. Eu acho isso muito foda. Então, gente, vou finalizar o vídeo, assistam Predadores Terras Selvagens. É um filmaço muito, muito legal mesmo, tá? Gostei demais, adorei fazer esse vídeo, gostei muito de falar sobre o que eu queria falar. Vejam lá o filme, comentem aqui se vocês gostaram ou não, se o que eu falei aqui faz algum sentido, porque foi bacana ver um ponto de vista do predador. Normalmente a gente só vê humanos sobrevivendo, agora nós vimos um predador caçando. Eu acho isso muito foda, tá? Então vejam o filme, curtam se gostarem do vídeo, né? Comentem aí pra gente conversar sobre e agradeço a todos por terem assistido, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Vou ficando por aqui, um beijo a todos e tchau, tchau!